parlamentares, de uma forma muito especial aqui também ao nosso querido senador Paim, senador Cajuru. Ontem, senador Paim, eu tive a oportunidade de uma reunião com os vice-líderes e com o líder aqui do Senado, junto com o governo, de chamar a atenção para essas questões que ocorrem aqui no Senado, no plenário, nas comissões. Vossa Excelência, assim como também senador Cajuru e outros que estão aqui constantemente na segunda, na sexta-feira, eu chamei a atenção do governo para que a gente possa discutir item a item da Previdência, porque da forma como é colocado, e Vossa Excelência faz esse papel, que é importante, e Vossa Excelência, eu sei, não é radical, Vossa Excelência é bastante democrático, mas o governo precisa, e disse isso ontem, para que haja um contraponto, porque senão as coisas que são colocadas acabam virando verdade. Eu quero fazer aqui algumas ponderações antes de entrar no tema que eu vou falar o balanço dessa semana. Vossa Excelência citou aqui a CNBB. Eu sou católico, apostólico, romano, frequento, participo, mas gostaria muito que a CNBB participasse mais, desse mais contribuições técnicas, porque vou dar um exemplo. Eu fui o presidente da comissão que aprovou aqui nessa casa a reforma do ensino médio. Foram 20 anos de debate, 20 anos, e nós conseguimos aprovar a reforma, que para mim é fundamental, não foi implantada ainda, mas deve começar agora. Vossa Excelência sabe a questão da educação dos jovens, do nem trabalha nem estuda. No Brasil nós temos 150 mil, no Brasil milhões de alunos que não estudam e não trabalham. Eu sou da época, senador Paim, Vossa Excelência talvez, e o presidente também, quando eu fiz o meu ensino médio, eu fiz concomitante um profissional, eu saí de lá com a profissão e fui direto para o mercado de trabalho. O mundo todo, países desenvolvidos, os alunos de ensino médio saem de lá com profissão, 70%, 50%. Só para concordar com Vossa Excelência, o meu caso foi o mesmo. Eu fazia o ensino médio e fiz o ensino técnico. E o que aconteceu? A CNBB, no último dia, na aprovação, mandou uma nota contrária, simplesmente dizendo que era contra a reforma do ensino médio. Muito pelo contrário, eu acho que a CNBB tem muita gente competente, estudiosa, mas eu gostaria de fazer um apelo para a CNBB que participasse mais, que não fosse apenas contra ou a favor, de uma forma sem especificar, sem detalhar. Porque a minha preocupação, e eu não quero aqui, porque o problema do Brasil é que todos têm consciência da importância da reforma da Previdência, desde que não prejudique, cada um das corporações ou cada um dos segmentos. Então, eu vejo assim, eu por ser contador, talvez por formação, e até politicamente não é nem bom aquilo que a gente fala, mas eu não estou aqui pensando nas eleições, estou pensando aqui na próxima geração, como Vossa Excelência disse. A questão maior da Previdência é que o sistema atual, que é o sistema de partilha, que Vossa Excelência acabou de dizer, as pessoas precisam entender isso. O sistema de partilha, quem trabalha paga o aposentado. O que acontecia antes com a minha família, com as famílias dos meus pais, dos meus avós, né? Você tinha 15 filhos, 20 filhos, 7 filhos, que é o meu caso na minha casa, mas hoje não. Hoje a média é de 1,7. Então daqui a pouco você tem 2 trabalhando para pagar 8 aposentados, ou 4 trabalhando para pagar 10 aposentados. Então é um sistema que já faliu. Eu tenho certeza absoluta que se você analisar friamente os números, você vai perceber que daqui a 20 anos, 10 anos, a minha neta, por exemplo, ela vai estar pagando a aposentadoria do pai, da mãe, dos tios. Então nós não podemos pensar na reforma apenas pensando na próxima. E eu sei que não é isso que Vossa Excelência faz, mas nós temos que ter um contraponto disso. Vossa Excelência sabe, em 2013 nós aprovamos aqui a reforma da Previdência. Os novos servidores, aqueles que ingressarem ao serviço público, a partir de 2013, terão que optar, de fazer o sistema de previdência privada. Está aí, pública, inclusive a previdência, gestão pública. Não é nem opção, eles são obrigados até o teto, é 5.900. Dali para frente eles podem ir para onde bem entender. Exatamente. Eu acho que é justo. É isso. Então, mas só quem ingressou no mercado, fez o concurso e ingressou a partir de 2013.
O problema está exatamente nesse estoque passado e que a gente tem que debater ponto a ponto. Né? A questão da... Vossa Excelência disse aqui, a questão de tirar da Constituição, como está previsto na lei, que Vossa Excelência é contra. Alguns pontos temos que rever, vamos discutir isso. Mas, por exemplo, o cálculo atuarial, eu sou contador. Quando você faz um fundo de capitalização, você tem os números, você tem que ter o ajuste, por exemplo. Vossa Excelência sabe que a Previ, do Banco do Brasil, que é uma previdência privada do banco, do banco, que garante o salário integral dos servidores na aposentadoria, até pouco tempo atrás, há uns 10, 8 anos atrás, eles nem estavam contribuindo mais, porque o rendimento já era suficiente para cobrir a mensalidade da contribuição. Depois é que houve a questão toda, Vossa Excelência conhece bem, dos fundos. Banco do Brasil, problema, o fundo privado. Caixa Econômica Federal, problema, o sistema privado. Correios, que Vossa Excelência conhece bem. Sim. Mas, gravíssima situação. Exatamente, não. Então, acabaram. Eu não estou lembrando nenhum que deu certo. Petrobras, a mesma coisa. Mas exatamente porque houve uma má gestão. E Vossa Excelência sabe. Então, nós não podemos, eu digo assim, o sistema com uma boa gestão, sem interferência política, sem corrupção, ele é um sistema viável. Agora, o que foi implantado no Chile, bem, só o trabalhador contribui, não deu certo, vamos aperfeiçoar. De que forma que nós podemos melhorar? A empresa contribuindo com alguma coisa? Como essa contribuição deve acontecer? Eu, particularmente, sempre defendi a desoneração, porque nós estamos aí com 12% agora de desempregados, milhões de desempregados. O empregador, ele não tem segurança jurídica. Então, nós sempre melhorar a relação. Então, quando você taxa 20% na folha de pagamento só para a Previdência e mais outros, Sistema S, etc., e você inviabiliza ou, no máximo, você não incentiva ninguém a contratar, porque o custo é muito alto. No governo passado, teve essa experiência, acabou de repente, transferiu para a Receita, comprometeu a Previdência, porque aquilo que é contribuído sobre a folha vai direto na veia para a Previdência. Quando você bota sobre o faturamento, como foi feito, desonerou e jogou sobre o faturamento. Você não vai para a veia da Previdência, aí vai para fundo de participação de municípios, dos estados e para outros lugares. Então, eu acho assim, chamei a atenção do governo ontem, nós precisamos ter no plenário, né, para discutir ponto a ponto, porque tem muitos mitos, senador Paim. Vossa Excelência falou há pouco aqui, não quero aqui... contraponto, não quero discutir. Nós vamos só provocar o bom debate para que eles venham para cá. Vossa Excelência disse aqui... não estão vindo. Vossa Excelência disse, por exemplo, a questão dos 600 bilhões de dívida. Existe esse estoque de dívida? Sim. Não é anual, mas hoje nós temos em torno de 600 bilhões de dívidas com a Previdência. No raciocínio, a intenção é a mesma. 600 bilhões, eu digo, é a dívida atualizada. Sonegação é mais de 600 bilhões. É outro departamento. Nós queremos que a Receita cobre e combata os sonegadores. Sim. Que aí dá mais 600, 700 bi. Dívida para ser executada, que é 600 bi. Exatamente. Agora, as pessoas precisam entender o seguinte, desses 600 bilhões de dívida atual, que é o estoque de cobrança, grande parte dele, o primeiro deles é a Varig, que está quebrada, não tem como, Vossa Excelência sabe, inclusive é do Rio Grande do Sul, não é a Varig. Porque eu presidi a CPI, então tem todos os números na cabeça. Tem o nome de todos os bancos, se quiser eu boto aqui já. Transbrasil. Começa pelo Bradesco, começa pelo Itaú, começa com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Transbrasil, que tiveram lucros belíssimos e estão devendo para a Previdência. Inclusive embaixadas de países de primeiro mundo, aqui devem para a Previdência. Clubes, partidos políticos, que podem ser executados. Agora, o que é necessário, eu disse também aqui já uma vez, nós temos que aperfeiçoar as leis. Quem ganha dinheiro nesse país são os advogados, me desculpa aqui os advogados, né? Estou fazendo o papel deles, mas a legislação nossa é muito vulnerável, é da margem à interpretação de todas as formas. Então, óbvio que esses bancos e outras grandes empresas têm advogado especialista, grande parte deles tem departamento de tributário exatamente para fazer a gestão fiscal, e qualquer redação que dá margem à interpretação, eles vão para a justiça e fica anos e anos na justiça. Então, não é que esse valor seja
é só cobrar e receber, não. Isso está sendo questionado na justiça e tudo mais. Mas Vossa Excelência tem razão. E vamos enfrentar isso agora, a medida provisória 871. A medida provisória 871 tenta já fazer uma reforma do INSS cortando na carne, no sentido de que diminuir e enfrentar essa questão das facilidades que foram feitas, Vossa Excelência sabe, trabalhador rural, por exemplo, tenho todo respeito por eles, eu nasci na roça, meu pai mexia com enxada, botava os meninos para capinar, capinei muito, plantando feijão. Agora, bastava, algum tempo atrás, Vossa Excelência sabe disso, as pessoas estavam na cidade trabalhando normalmente, pegava uma declaração de sindicato, de que era trabalhador rural e aposentava. Tem isso, por isso nós temos 9 milhões de aposentados e um registro de 7 milhões. Então são esses pontos que nós temos que debater ponto a ponto. Vossa Excelência lembra muito bem, é claro, é o sindicato, mas tem que ter outras provas também para conseguir assegurar o direito. O maior problema também que tem, eu quero ir na mesma linha, tem que combater toda a linha de fraude. É os grandes empresários que compram os produtos e ali no talão de nota um percentual tem que ir para a Previdência. Me lembro aqui, por exemplo, das duas que eu acompanhei, os que compram o leite lá na ponta do pobre trabalhador rural, ele paga ali já a Previdência, porque um percentual vai à Previdência, e não vai para a Previdência. Só ali dá 30 bi por ano. Então nós temos que ajustar, pressionar tudo isso para caminharmos para o sistema ser cada vez mais viável. Vocês têm razão. Eu acho que o que a população precisa entender é que temos que fazer a reforma. Como nós vamos fazer é que nós temos que debater o máximo, e aí a gente precisa realmente de ter esses elementos todos, e eu sei que o governo está fazendo isso, está aí a 871 e outras medidas que está cortando na carne, porque é muito ruim o que foi feito na gestão passada, quando quem está propondo já é aposentado, com teto, tem 2, 3 aposentadorias, não tem autoridade moral, vamos dizer assim, para propor alguma coisa que vai comprometer toda uma população. Então, a gente tem que cortar na carne e dar o exemplo primeiro, não é só no discurso, é na prática. Então, não é esse o tema mas é só para refletir, vamos fazer isso, ponto a ponto, nós vamos debater, porque é muito importante para todos nós. Mas eu gostaria, aí vou pedir ao presidente, para me repor um tempinho aí, uns 5 minutinhos a mais, porque senão não consigo falar o que eu tinha que falar, vamos dizer assim, que é um balanço da semana, que foi uma semana muito importante. Logo nos primeiros dias da semana, eu tive lá no Ministério da Economia, conversando com os setores empresariais, com os trabalhadores também, os contadores, porque é um sonho nosso, pai, de anos, de transferir a junta comercial para o DF. O DF é o único estado onde a junta é ligada à União, Vossa Excelência sabe, não é? Quando Brasília foi criada, não é? Ela foi criada para ser a capital da República, uma cidade administrativa. Acontece, e a previsão era de 500 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes. Então a nossa receita, não é? E a geração de emprego não pode ser mais só os servidores. Nós temos que criar empresas, gerar emprego, gerar renda. Estamos aí com 314 mil desempregados oficialmente, que eu não tenho dúvida que ultrapassa os 400 mil desempregados. E a junta comercial ligada à União. Tentamos isso por diversos anos e agora eu sou o relator da medida provisória 861, que trata exatamente da transferência da junta para o Distrito Federal. Lógico que ela foi feita no final do ano passado, em dezembro, com diversos pontos que não são corretos, porque foi feito com muita pressa, talvez, e não tenha sido bem elaborada, porque o prazo da transferência era até março, mas é uma medida provisória. Como é que o GDF vai aprovar uma lei na Câmara, porque depende da aprovação na Assembleia Legislativa, de uma estrutura para a junta do DF. Mas eles não podem criar se é medida provisória e que está sujeita a não ser aprovada. Então, óbvio, eu tenho como relator, estou estendendo para dezembro, que é o prazo suficiente para aprovar a medida transformada em lei. Nós vamos, então, criar a estrutura no Distrito Federal, aprovado na Câmara Legislativa. Da mesma forma, no texto da lei, a União assume o custo até 31 de dezembro de 2019 e a partir de janeiro de 2020, a responsabilidade de tudo isso é do GDF, só que extinguir os cargos, não é? Todos os servidores ficaram sem nenhum cargo comissionado,
e foram requisitados para se apresentar no Ministério do Planejamento. Quase que fecha a junta. Graças ao apoio, né, e o trabalho dos servidores, eu tenho que reconhecer esses servidores que são, que têm compromisso com o país, compromisso com a junta, estão lá trabalhando, mesmo sem cargo, sem nada, mas estamos contornando também essa questão na coisa. Conversei com o Ministério da Economia, conversei com o próprio GDF, que assumiu esse compromisso, e também fizemos ontem a audiência pública e já me comprometi dia 10 de votar o relatório da medida provisória para a gente aprovar isso o mais rápido possível aqui no plenário da Câmara e do Senado. Em seguida, participei da audiência pública da 862, que trata da criação da região metropolitana do DF. E aí, infelizmente, os governadores não compareceram, nem o do DF, nem de Goiás, nem de Minas, mas em especial Goiás e o DF, mas estavam aqui praticamente todos os prefeitos dos municípios. Nós temos hoje 34 municípios, incluindo o Distrito Federal, que participa da RID, mas a região metropolitana, Vossa Excelência conhece, todas as grandes capitais hoje têm região metropolitana. Aqui nós temos aqui Águas Lindas, Novo Gama, basta atravessar a pista, você está no DF. E os estudantes que estudam aqui, muitos estudam aqui, pagam o transporte interestadual, uma passagem caríssima, e que a gestão é da NTT, não é nem do GDF e nem de Goiás. Então era importante, aqui, Vossa Excelência, ter ideia, senador Paim, se tem uma operação com um bandido aí, a polícia corre atrás do bandido para prender, se ele ultrapassar a divisa de Goiás, a polícia não pode entrar porque é outro estado. Então é muito importante a aprovação dessa questão da região metropolitana, até porque o DF, nós não teremos desenvolvimento, nós não teremos tranquilidade se a gente também não olhar para as regiões, né, do entorno, para que lá possa ter emprego, porque a grande maioria da população do entorno são ex-moradores do DF que, em função do preço do aluguel, que não conseguiram moradia, foram para lá porque é mais barato. Então, eu senti que o governador de Goiás é contra o projeto, porque é evidente que o foco deles é mais recursos, os municípios estão todos quebrados, e aí eu percebi que há uma resistência que nós temos que contornar isso, porque é de suma importância a aprovação dessa medida provisória. Então, fizemos tudo isso essa semana. Ontem eu estive também na audiência, depois da reunião do Centro de Desenvolvimento Regional, que nós fizemos da comissão nossa, que tratou da SUDENE, do Fundo Nacional do Nordeste, do Fundo do Nordeste, do Banco do Nordeste, da Codevasp, do DENOX, que nós estamos trabalhando nessa questão do desenvolvimento regional, a diminuição das desigualdades, exatamente para poder, como fizemos, né, como fosse com a Sudan, também com o BASA, na reunião anterior, buscando diminuir as desigualdades, gerar emprego em todas as regiões. E tivemos ontem, já no GSI, né, que é o grupo lá muito importante, da Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal, onde apresentamos o projeto que nós fizemos do Centro de Desenvolvimento Regional, para que seja um projeto estruturante, seja um projeto para ser implantado em todo o país, e que seja um projeto de Estado e não de governo, e nem muito menos de ministério. Então foi muito bom com o general Heleno, estava lá o nosso grande comandante do Exército, Vilas Boas, que eu tenho uma admiração imensa por ele, uma pessoa muito comprometida com o país, e com a participação também do CGE, do Ministério. Então foi muito bom, e houve aí um certo compromisso de colocar isso na reunião dos ministros, para a gente colocar isso como uma política pública, que é fundamental para o país, principalmente para os municípios com maior dificuldade. E em seguida, nós tivemos a reunião, uma audiência pública com o Sérgio Moro, nosso ministro Sérgio Moro, e me ative para discutir a questão aí do Marcola. Eu, quando fui coordenador da bancada, ainda no governo Dilma... Só para concordar com você, eu estive lá e vi a sua posição muito clara, com essa preocupação, e expressou para o ministro. Quando fui coordenador da bancada, nós tivemos, a ministra Dilma era ministra da Casa, aliás, a Gleisi Hoffmann era ministra na época da Casa Civil, e nós fomos lá para exatamente impedir que construísse em Planaltina um presídio de segurança máxima. E levamos todos os argumentos e conseguimos convencê-los
de não construir. E para nossa surpresa, eu não sei se displicência ou incompetência do governo passado do DF, construir esse presídio de segurança máxima no complexo da Papuda. Então nós temos hoje um presídio de segurança máxima na capital da República, aqui 10 quilômetros do Congresso, 10 quilômetros do Supremo, do Palácio Planalto, das embaixadas todas. Eu procurei o ministro Raul Jungmann, o ano passado. O ministro Raul Jungmann disse assim, olha, essa questão tem que ver com a Justiça, tem o juiz da Vara Federal, de execução, tem que ver com ele. Tive uma reunião com o juiz de execução, aqui na Asa Norte, e disse a ele, ponderei a ele, nós não podemos trazer para o Distrito Federal, para a capital da República, bandidos, não é, com esse nível de periculosidade, de traficante e tudo mais. E fiquei mais tranquilo, na época que era o Beira-Mar, que estava previsto vir para cá. E para nossa surpresa, chega agora, vindo lá do estado, do meu querido, né, Sigugás, o Marcola, que é um dos maiores traficantes e líder de organização criminosa. Eu disse na audiência, o ministro Sérgio Moro, né, eu acho até que não é Vossa Excelência, que ele disse que estudou tecnicamente, e de fato, óbvio, que Brasília é a cidade mais segura, até porque temos aqui os melhores profissionais de segurança pública. Nós temos aqui a melhor polícia militar, a melhor polícia bombeiro, a polícia civil, é aqui no DF, até porque nós temos o Fundo Constitucional, por ser a capital da República. Mas o que eu disse a ele, eu não estou preocupado, a questão da fuga. Aqui não terá fuga, mas são os efeitos colaterais. Ontem, Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência viu, aqui a 1 quilômetro aqui do Congresso, explodiram ontem aqui no hotel, não é, 2 caixas eletrônicos. Eu não tenho nenhuma dúvida que já é organização criminosa. A Polícia Civil, eu recebi alguns relatórios, que já foram identificadas mais de 400 pessoas no DF, já com alguma ligação com o PCC. Então, eu faço aqui, já fiz para ele, mas eu faço também, estou conversando lá com o governo federal, nós não podemos aceitar, na capital da República, não é, que aqui estão todos os poderes, e principalmente as embaixadas todas, nós temos o Fundo Constitucional para isso, de colocar aqui bandidos como Marcola. Então, espero que a gente consiga sensibilizar mais. Eu marquei já uma audiência, o ministro Sérgio Moro viajou ontem, mas vamos conversar, retomar essa conversa, porque nós não podemos aceitar aqui no DF realmente essa questão. Eu teria mais um assunto, presidente, mas eu vou deixar para segunda-feira, que é a questão do Fundo Constitucional. Eu fiz uma auditoria já há algum tempo, porque de fato os governos, tanto Aguinaldo quanto Hollenberg, estavam utilizando de uma forma inadequada o Fundo Constitucional. Né? O fundo é muito claro, você não pode pagar aposentado e pensionista com recurso para educação e segurança do fundo, para educação e saúde com o fundo. Estavam fazendo isso, inclusive pegando gente da ativa, jogando no fundo só para justificar os 25%. Então, uma série de irregularidades. E fomos surpreendidos. Surpreendidos não, porque já tinha sido detectado lá atrás, mas nunca houve nenhum acórdão. E saiu um acórdão essa semana, dizendo que o imposto de renda retido na fonte dos servidores da segurança pública e do Fundo Constitucional deveria retornar para a União, para o Tesouro. E isso dá um rombo para nós de mais de 10 bilhões e uma redução mensal de quase 700 milhões do Fundo Constitucional. Portanto, é uma tarefa árdua, nós precisamos conversar muito com o Tribunal de Contas, com o governo. O DF não pode abrir mão desses recursos e, portanto, é um tema de segunda-feira para que a gente possa conversar um pouco mais. Agradeço, presidente, esse espaço a mais aí, né, e era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Eu quero cumprimentar o senador Exalci Lucas, aqui do Distrito Federal, que